Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Márcio Pereira de Barros e eu sou diretor-presidente do Grupo Executivo. Sejam muito bem-vindos, né? Eu não chamaria isso de um webinar, mas sim de um vídeo de consultoria. Qual é a nossa intenção? Está sem som. Pessoal, me permite uma pergunta, vocês estão me escutando? Luanda, obrigado, querida. Obrigado. Ok. Pessoal, como que a gente vai fazer essa consultoria por vídeo? Nós identificamos ali que muitas empresas têm dúvida com relação à portaria 927/2020, né, que alterou algumas questões. Como que nós vamos fazer aqui para poder ajudar vocês e colaborar no que for preciso? Eu vou ler os tópicos da portaria, tá? E, bom, para vocês saberem, aqui no meu back-office, né, aqui atrás das câmeras, eu estou com o Antônio e o Alan da nossa área de TI nos suportando aqui, e eu estou também com o Thiago. O Thiago é o nosso gerente de RH. Ele vai estar ajudando a gente. Eu vou ler item por item dessa medida provisória e vou dar o nosso parecer. E também tem uma situação. Eu vou responder, depois que eu terminar de falar o tópico, eu vou dar 1 minuto para vocês. Façam a pergunta que vocês quiserem. O Thiago vai mapear essas perguntas e eu vou responder ao vivo para vocês. Ok? Concordo que seja assim, pessoal? Acho que seria bem interessante, né? Essa troca no presente momento. O que vocês acham? Legal, gente. Obrigado. Estou vendo bem a participação de vocês aqui. Que bom. Vamos lá, então. Me permita, gente, eu vou estar lendo, está aqui, né, a portaria. Eu vou estar lendo ela aqui e discutindo com vocês por tópicos aqui. Bom, o primeiro ponto que a medida provisória fala, ela fala sobre teletrabalho, ou seja, o popular home office. Então, a lei te dá... Já existia isso, não é novidade nenhuma, né? O home office já existe. O que alterou com relação ao home office? É que, se você lembrar no começo, quando saiu essa alteração da legislação, na reforma trabalhista, ele falava da questão dos quesitos de segurança, de ergonomia, etc., que teria que ter na casa do trabalhador. A cadeira, a iluminação, as condições, e etc., conforme as normas regulamentadoras. E a reforma passou por... Perdão, a medida provisória passou por cima disso. Então, você pode colocar o seu trabalhador, se for uma função administrativa, evidentemente, a trabalhar de casa sem que isso gere alguma não conformidade legal. Qual é o nosso parecer com relação a isso, gente? Todos os nossos colaboradores aqui da Executiva estão trabalhando em casa já há mais de 3 semanas, né? A gente tomou a iniciativa já bem no começo para que isso acontecesse. Preservar, né, a saúde de todo mundo, mas também precisamos continuar trabalhando, né, e atendendo toda a nossa carteira de clientes e os terceiros que nós auditamos, que hoje chegam próximo de 6.000 empresas que nós auditamos de forma mensal. Quando colocamos o pessoal em home office, a preocupação é a condição, né, e se realmente ele ia produzir, porque você trabalhar em casa é muito diferente, né? O pessoal sempre diz, vou trabalhar em casa. Não é fácil trabalhar em casa, é difícil, né? É um outro ambiente e é um outro mundo para você trabalhar ali. A nossa preocupação, e deve ser a de vocês também, a questão do controle da jornada diária. A lei ainda não liberou essa condição. Tem que trabalhar, né, as suas 7,20 para quem trabalha de segunda a sábado, 8,48 de segunda a sexta, ou aquele caso em que as empresas têm jornada especial, 12/36 ou 6 horas. Isso tem que ser respeitado ali. Então, orientamos que vocês controlem ainda, de forma eletrônica ou manual, a jornada dos seus colaboradores. Com relação a esse tópico, teletrabalho, não há muito o que falar, né, nessa condição. Eu vou dar 1 minuto para vocês, para que vocês façam as perguntas pertinentes a esse tópico aqui. Após 1 minuto, né, nós vamos abrir e vamos dar as respostas, ok? Vou ficar mudo agora nesse momento e vocês têm 1 minuto a partir de agora para formularem as suas perguntas.
Bom, pessoal, já deu um minuto aqui e a Rosângela Furtado, da Teletex, perguntou: é necessário fazer aditivo contratual a estes colaboradores que foram colocados em home office? Rosângela, nesse momento, não, você não precisa aditar, o contrato de trabalho. O que você tem que fazer é comunicar formalmente esses colaboradores. Você pode fazer esse comunicado por documento, o que é difícil, por montar na sua empresa, ou por e-mail direcionado exclusivamente ao trabalhador. Você não pode fazer um e-mail coletivo, faça um e-mail individual, comunicando a ele a questão do teletrabalho. Tá? Tem uma observação aqui. Tá, tem outra pergunta? O tempo de home office... Leandro Oliveira, tudo bom, Leandro? Como é que está você? Seja bem-vindo. Leandro, o tempo de home office, ele não pode ser deduzido de férias, porque, a princípio, ele está trabalhando para você. É o labor normal, a labor normal, tá? Então, ele não vai ser deduzido das férias. Ele está trabalhando normalmente nessa condição. Se você quiser utilizar férias, eu vou tratar daqui a pouco, Leandro, sobre a questão das férias individuais e férias coletivas. Mas fique bem claro que o home office não pode ser deduzido das férias do seu colaborador, ok? Gabriel, tudo bom, Gabriel? Como é que você está? Quanto à assinatura e olerites, como podemos proceder? Pode ser aprovado por e-mail? Gabriel, é mais ou menos assim. O conceito de assinar o recibo de pagamento pode ser que o seu tomador te obrigue a essa condição, por uma questão de comprovação. Mas o olerite, o papel principal dele é informar ao colaborador quais são as verbas que ele recebeu e as verbas que foram descontadas no período e o fundo de garantia depositado. Essa é a essência principal. A comprovação efetiva do pagamento é através de recibo. Se a sua pergunta está se reportando ao seu tomador que exige no seu contrato que os seus colaboradores assinem um recibo, ok? Nesse momento, com certeza ele vai isentar essa obrigação por não ter como você fazer. A não ser que seu colaborador esteja na planta do seu tomador. Caso contrário, não tem essa necessidade, ok? Luanda Calabrese, tudo bom, Luanda? Luanda, pergunta o seguinte: não é necessário aditivo de contrato, mas seria bom fazê-lo para resguardar a empresa, correto? Uma cautela. Luanda, eu sempre tenho uma máxima aqui na minha empresa que eu digo o seguinte: eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Se você tem a condição de aditar o contrato e obter a assinatura do seu colaborador, faça com toda certeza. Mas a medida provisória te resguarda nessa condição, me perdoe, desde que você formalize o seu colaborador. Tá? Mas se você puder fazer o aditamento, por favor, faça. Né? Aquilo que te faz pelo excesso não te penaliza pela falta, tá bom? De nada, está agradecendo aqui. Gente, mais alguma pergunta? Por favor. Bacana, o pessoal está participando, estou bem contente. Nós já estamos com quase 50 pessoas participando. Ari. Mais alguma pergunta? Se não tiverem, pessoal, eu passo para o próximo tópico aqui. Pode ser? Bom, creio que sim. Tá? Bom, gente, aqui entra num capítulo... Legal. Aqui entra num capítulo, o 2, que é a antecipação de férias individuais. Bom, o que a lei permite aqui? Vamos esquecer CLT, né? Decreto-Lei 5.452, de 1943, que fala das condições de férias. Esse capítulo está suspenso, né, enquanto ocorrer a pandemia no nosso país. A lei permite algumas alterações interessantes aqui. Você não precisa ter o período aquisitivo completo. Você pode dar férias ao seu trabalhador de forma individual, mesmo que ele não tenha o período aquisitivo completo, e ainda você pode antecipar períodos futuros de férias dele. É a primeira alteração. Tá? Lembram que quando você antecipa as férias individuais do seu colaborador, as férias do seu colaborador, perdoe, elas entram no quesito de férias coletivas. Então, exemplo, todo mês que você trabalha, né, aquela fração igual ou superior a 15 dias, você adquire 2,5 dias de férias. Então, imagina que você ia dar lá 10 dias, eu só tinha 2 dias e meio, 7 dias e meio você teria que me pagar como remuneração, porém não poderia me descontar. Nesse caso aqui, deixa de existir essa condição, não precisa. Tá? Você vai conceder o gozo de férias para ele ali e vai compensar isso na vigência, no gozo, ou quando completar um ano
para que ele tenha esse direito. Então, não existe remuneração adicional. Primeira diferença. Segunda, a lei te obrigava ao aviso de férias de 30 dias. Agora é de 48 horas, bastando para isso tão somente uma comunicação expressa, que você pode, por documento, não tem como, evidentemente, mas você pode mandar por e-mail também, de igual forma que nós comentamos o teletrabalho. Vai ser uma comunicação individual ao trabalhador do gozo de férias, né? Padrão normal. A outra condição imposta para preservar o caixa de empresa, né, pelo menos a antecipação de retirada de caixa, é que o pagamento das férias individuais, ele pode ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo. Ou seja, o pessoal que sai de férias agora em abril, você vai pagar para ele no 5º dia útil do mês de maio, ou seja, junto com a sua folha de pagamento. Perfeito? A outra situação também interessante é que antes o abono pecuniário, a conversão dos 10 dias, era uma condição de autorização ou solicitação do empregado. Passa a ser, durante a pandemia, do empregador. Então, o empregado pode solicitar a conversão de 10 dias em abono pecuniário, mas o empregador pode se negar nesse momento, somente durante a pandemia, bem claro para vocês nesse quesito. A questão do 1/3 adicional, né, da Constituição, os 33,33% sobre o valor de férias. Esse valor, você pode pagar ele junto com o 13º salário do seu colaborador. Lá na segunda parcela, você pode pagar com ele. É uma opção da empresa, ok? Então, gente, em férias individuais, são essas as informações. Eu vou abrir mais uma vez 1 minuto, tá, para que sejam feitas as perguntas. Bom, pessoal, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui as perguntas. Primeiro aqui... Tá. Jonas, da Rolos. Jonas, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Jonas, a pergunta é a seguinte: em caso de férias antecipadas e caso houver uma demissão antes do colaborador cumprir o período aquisitivo, podemos proceder ao desconto das férias adiantadas? Sim, Jonas, você pode descontar essas férias antecipadas, tá? Porque a previsão é que se complete e ele goze ela no final. Se ele não vai gozar, independente se você mandar embora ou ele pedir a conta, você pode deduzir rescisão dele com toda certeza, ok? Segunda, Edir de Oliveira. Edir, tudo bem com você? Seja bem-vindo também, Edir. Pergunta: bom dia. Não tem restrição alguma em a empresa pagar as férias por completo e antes do 5º dia útil para ajudar o colaborador? Restrição nenhuma, Edir. Muito pelo contrário. Se você puder fazê-lo, puxa, parabéns pela sua empresa nesse momento aqui, que está podendo honrar esse compromisso, né, sem usar a lei. Mas pode antecipar, sim, sem problema nenhum. Você pode usar a lei até o seu limite, você não pode exceder a lei. Se a lei fala no 5º dia útil, quiser pagar junto com as férias, perfeito, sem problema nenhum, Edir. Ana, tudo bom, Ana? Como é que você está, querida? Delisane, sobre licença remunerada, o terço pode ser pago até quando? Ana, nesse caso aqui das férias individuais, não tem licença remunerada. A lei não fala, né? Você fez uma pergunta, que quando nas férias coletivas você tem um quesito da licença remunerada, né? Ou seja, aqueles dias que faltariam para completar o período em que sua empresa está fechada para efeito de gozo de férias coletivas. Nas individuais, que esse é o capítulo que nós estamos tratando agora,
A lei não fala de licença remunerada, ela fala de no mínimo 5 dias que você tenha que dispensar de gozo, ou seja, aquele que tiver 2 meses na sua empresa já pode gozar férias de 5 dias, e que você pode antecipar períodos vincendos para colocar. Então, não tem licença remunerada, tá? E o terço constitucional sobre férias, evidentemente, sem considerar licença remunerada, podem ser pagos até a segunda parcela do 13º, porque a lei é clara, né? Deverá ser pago junto com a gratificação natalina. E a gratificação natalina era paga em dezembro. Novembro é uma pura antecipação. Aqui está Guaratio, eu não sei se é o nome ou a empresa, me perdoe, por favor, tá? Mas, de qualquer forma, Guaratio, seja bem-vindo. A pergunta é a seguinte: estamos decidindo, semana a semana, o que devemos fazer, conforme a solicitação dos nossos clientes. Tem risco avisar os nossos colaboradores que eles estarão de férias no dia seguinte? Guaracho, então veja, você mudar a sua estratégia semana a semana, normal, eu estou mudando a minha dia a dia, né? A gente toma decisões baseado em o que está acontecendo no mercado, evidentemente. Também somos prestadores de serviço igual a vocês. Estamos sujeitos à mudança do cliente, à mudança da legislação. Mas, assim, a lei é muito clara, são 48 horas que você tem que comunicar ao seu trabalhador. Você comunicar ele um dia antes, dariam 24 horas. Então, você já estaria quebrando a questão daquilo que a medida provisória colocou. Então, se eu posso orientar você, e posso com toda certeza, eu não faria, porque isso não vai ser aceito. Porque você tem que comprovar por e-mail, e o e-mail, a data, é aquela que você disparou. Se ela for posterior, você está sujeito à multa já prevista, né, na consolidação da lei do trabalho, etc, etc. Ok? Não, não pode. Essa é a resposta para você. Pessoal, mais alguma pergunta sobre férias individuais? Não? Legal. Vou passar, então, a concessão das férias coletivas aqui. Deixa eu pegar o capítulo. Bom, aqui a medida me diz o seguinte, né? Durante o período, estado de calamidade pública, etc., etc., poderá ser o critério conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Tá? Então, aqui, Guarracho, só para você entender, até nas coletivas, né, fala da comunicação de 48 horas, tá? Não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previsto na consolidação. Então, aqui, você pode colocar mais de uma férias dentro do período e não tem o limite de dias previstos, dias corridos previstos na CLT, tá? Deixam de existir. Também, você não precisa comunicar o Ministério do Trabalho e o sindicato, está isento essa condição. Quando ele fala em conjunto de empregados, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você pode pegar exemplo, eu vou pegar os meus colaboradores alocados, vou criar um exemplo aqui, evidentemente, na Volvo do Brasil, e vou colocar ele em férias coletivas. Ou até mesmo na sua empresa, na sua estrutura interna. Você pode definir que o departamento, vamos brincar lá, financeiro, você pode parar o departamento financeiro. As coletivas não quer dizer que você tem que parar a empresa como um todo. Você pode definir setores ou pessoas alocadas de um determinado cliente para colocar as férias coletivas. Ok? Bom, gente, vou abrir aqui mais um minuto para vocês. Por favor, fique à vontade para perguntas. Bom, pessoal, sobre férias coletivas, não veio nenhuma pergunta. Bacana. Bom, vamos passar aqui para o item 4, o aproveitamento e antecipação de feriados. A lei permite que você antecipe ao seu colaborador o gozo de dias de feriados municipais, estaduais e federais e também os religiosos.
Porém, esse último, né, o religioso, tem que ter uma concordância do seu trabalhador. Qual é a vantagem de você ter esse banco de horas, não é um banco de horas, perdão, antecipação de feriados? É que se você tiver que parar a sua produtividade em algum cliente, você pode usar esses dias e lá na frente você ter à sua disposição uma quantidade de horas para que você possa utilizar sem gerar custo adicional. Então, antecipação de feriados, né, verifique nas suas regiões, nas suas cidades, aí, etc., quais são os feriados que vocês têm municipais, quais são os feriados estaduais e quais são os feriados federais. E você pode ver, até o mês de dezembro ainda, e antecipar também os feriados religiosos. Ok? Vou abrir mais um minuto para vocês. Ok, pessoal. Então, o aproveitamento e antecipação de feriados, ninguém teve nenhuma dúvida. Bacana, joia. Vamos entrar agora na questão do banco de horas, tá? Que é uma outra ferramenta que a medida provisória pode deixar vocês usarem também nesse momento. O que a gente não pode confundir agora exatamente é o acordo que você já tem vigente. Se você já tem um acordo de banco de horas, ok, faça uma suspensão desse acordo nesse momento e faça um aditamento a esse acordo. O que é esse aditamento? As horas que você trabalhar em pandemia, você vai ter até 18 meses para compensar ela depois. Então, é um outro capítulo, é um outro momento de um banco de horas. Também, esse banco de horas aqui não precisa ter a chancela sindical para ser válido, porque a medida provisória já te dá essa condição. Então, você pode aditar ele, fazer um termo de aditamento, comunicar aos seus colaboradores, nesse momento, por e-mail, tá? Você pode colocar essa condição para eles e utilizar esse banco de horas. Detalhe, não excedam os limites legais previstos em lei, que são as 2 horas diárias, tá? A medida provisória não liberou essa condição. Então, você pode ter um banco de horas, você pode fazer um aditamento do banco de horas, porém respeitando os limites diários previstos de 2 horas. E pós-pandemia, você pode compensar em até 18 meses, ok? Vou abrir mais uma vez para vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Perguntem, por favor. Pessoal, eu só vou responder uma pergunta anterior. Como? Gabriel pediu. Gabriel me perguntou se a questão da antecipação dos feriados, eles podem ser compensados no dia do feriado ou no banco de horas. Pode ser compensados no banco de horas também, ok? Bom, do assunto atual aqui, deixa eu ver. Luanda.
O empregado ou empregador não podem se utilizar do banco de horas já existente? Pode, claro que pode. Se você tiver esse banco de horas e quiser aproveitar, sem problema nenhum, tá? Mas você também pode interromper esse banco e criar um novo nessa condição, sem a chancela sindical. Mas se você quiser usar o atual, pode bem tranquilo, manda. Guarracho. Ah, Guarracho é seu sobrenome. Tá? Legal, bacana. Então, vou chamar de Guarracho do mesmo jeito. A empresa é a Tecnopress. Tem um limite de banco negativo? Não, não tem limite de banco negativo. Tá? O único limite que você tem, Guarracho, é a questão das 2 horas diárias. Tá? O restante, bem tranquilo, não tem posição de limite legal com relação ao banco de horas negativo e, quiçá, também o positivo. Valéria, se não conseguir compensar, teremos de pagar condicional, correto? Correto, Valéria. Tá? Eu sempre digo assim, o banco de horas é uma baita de uma ferramenta de gestão. Muito boa. Desde que bem gerenciada. Senão, você vai gerar um volume tal de horas que, quando você pagar, você pode comprometer o caixa da sua empresa. Tá? Então, o que a gente sempre orienta, né? Que o gestor de RH, a pessoa responsável, que tenha essa consciência em que o banco de horas não é uma postergação, é uma necessidade que você tem naquele momento que você vai compensar de forma futura. Então, olhem muito bem para o banco de horas de vocês, administrem muito bem o banco de horas. Tá? O que eu sempre oriento na nossa carteira de clientes, que a gente também faz processo fora de pagamento e dá consultoria para empresas, né? Em que toda vez que você for colocar horas no banco de horas de alguém, dê uma olhadinha no saldo dele, vê se ele vai ter como compensar essas horas futuramente, veja se não vai exceder, porque veja, pós-pandemia você tem 18 meses, mas dependendo do volume que você gerar nesse momento, e dependendo do período da pandemia, evidentemente, eu concordo com você, no final você tem que pagar alguma coisa, Valéria, e não é interessante nesse momento. Então, administre bem o seu banco de horas e você consegue gerar ele com toda certeza. Ana, tudo bom, Ana? Horas extras realizadas em março poderiam ser transformadas em banco de horas? Ou seja, ao invés de pagar em folha, devolver essas horas como folga? Bom, a medida provisória, Ana, estava só confirmando aqui, ela passou a valer a partir de 20 de março. Tá? 20 de março. Então, se você não pagou, porque já passou o prazo de pagamento da folha, que é o 5º dia útil, se você não pagou essas horas extras, você já pode jogar nesse novo banco de horas determinado pela medida provisória. Ok? Banco de horas, ou seja, ao invés de pagar em folha... Sim, é isso mesmo, Ana, bem tranquilo. Guarracho, outra pergunta. Como deverá ser feita a compensação 1 por 1 aos sábados e domingos? Guarracho, aqui a gente entra numa polêmica, né? Porque geralmente os acordos que você faz com o sindicato colocam 1 por 1,5, 1 por 2, etc. E a medida provisória não fala disso. Ela não fala. Então, por entendimento, nós colocamos que é 1 por 1. Porque a lei não previu essa condição, ela não falou do adicional dentro desse processo. E aí você coloca um ponto aqui aos sábados e domingos. Na verdade, Guarracho, horas extras realizadas no sábado e no domingo, legalmente, elas não são possíveis, por um fato bem simples. Se você trabalha de segunda a sexta, né, ali às 8h48 por dia, já fez as suas 44 horas semanais, não tem o que você colocar no sábado. Existem, inclusive, alguns sindicatos que proíbem veementemente que você realize trabalho no sábado. Gente, muito menos domingo. Então, legalmente, horas extras no sábado e no domingo não são possíveis de serem feitas. Ok? Luanda agradecendo. Pessoal, mais alguma pergunta com relação a esse tópico? Tiago, alguma coisa a mais? Ok. Gente, eu vou entrar agora, na minha opinião, pelo menos, né, é um dos assuntos mais polêmicos que eu acho da medida provisória. A gente sabe que a área de segurança e medicina é uma área extremamente complexa, né, cheia de entendimentos, muitos números, muitos exames, etc. A medida fala o seguinte, né, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. O que ela me diz, né? Que o ASO pode ser postergado o seu vencimento até 60 dias pós-pandemia, que as habilitações, né, que vocês têm que ter, que os cursos que os seus colaboradores têm que ter, estão postergados em até 60 dias pós-pandemia. Porém, temos que atentar um detalhe muito forte mesmo. Eu acho que a maioria das empresas que estão aqui com a gente hoje tem um serviço de segurança e medicina terceirizado, né, em que vocês usam uma empresa terceira para isso. A portaria fala muito clara aqui
é que, se entendida que a atividade pode colocar em risco o trabalhador, tá? O médico do trabalho pode exigir que seja realizado o exame. E aqui, gente, oriento que vale uma conversa muito forte com essa empresa terceira que atende você. Imagina o seguinte, se você tem uma área periculosa, se você tem uma área insalubre, se o teu trabalhador trabalha em altura, espaço confinado, eletricidade, eu entendo que são atividades de risco. Tá? Minha opinião é que o ASO desses colaboradores, os exames também, no caso, devem ser feitos ou revalidados. Somente nesses casos. É muito mais uma segurança da nossa parte, porque amanhã, depois, em juízo, e as ações vão vir com toda certeza, eles podem alegar que adquiriram essa doença ou ela se agravou durante o exercício da atividade laboral. E aí você sabe que existe condenação de juízo, entendimento, dano moral, etc., etc., e fica um pouquinho caro para as empresas no final. Então, a nossa orientação como consultores nesse momento é que identifiquem no PCMSO de vocês, no PPRA de vocês, as atividades de risco que você tem. Risco evidente, né? A insalubridade, a periculosidade, o trabalho em altura, espaço confinado e etc. E conversem com a empresa terceira para que realize um exame admissional, para vocês ficarem isentos de responsabilidade. Apesar da lei dizer que está isento, mas ela fala, num dos pontos, da questão que se a atividade colocar em risco o trabalhador, ele vai ter que ser feito. Tá? Então, assim, não se acomodem nessa questão da medida provisória, porque no caso do risco e no caso de uma ação, vocês vão perder com toda certeza. Então, por favor, muita atenção com relação a isso. A lei fala também dos exames demissionais. Tá? É que se tiver algum exame de 6 meses, se não me falha a memória, você não precisa fazer o demissional. Eu oriento o seguinte, façam todo e qualquer demissional para que garantam a legalidade do processo de vocês depois de pós-pandemia. Porque imagina que se o trabalhador tem adquirido alguma doença ocupacional ali, e você não identifique isso na saída, porque você não vai fazer o exame demissional, você vai responder por isso depois. Você não vai estar isento da sua responsabilidade direta com relação a esse trabalhador. Então, a minha orientação na questão dos admissionais, das atividades que correm, que expõem a risco, façam os admissionais. Naquelas atividades em que ele está exposto a risco, que eu comentei com vocês, façam as formações e as validações. E na questão do demissional, sem exceção e sem restrição alguma, façam os exames demissionais para que futuramente vocês não tenham problema com relação aos seus colaboradores. Ponto interessante de lei, que ela postergou o vencimento pós-pandemia do ASO, dos exames admissionais, dos demissionais, das habilitações, mas não prorrogou o prazo, não postergou o prazo do PPRA, do PCMSO, da LTCAT e do PCMAT. Né? Quem é da área sabe do que eu estou falando. Ele não postergou o vencimento. Então, gente, vai ter que ser feito de qualquer jeito. Como? Imagina que o seu tomador não tenha o pessoal à sua disposição na área de segurança para te atender. Mas a postergação não ocorreu. Falha da legislação, uma falha muito grande da legislação. Então, mais uma vez, PPRA, PCMSO, LTCAT e PCMAT não teve o seu vencimento postergado pós-pandemia. Complicado isso, né? Por isso que eu digo para vocês que esse capítulo aqui da questão da segurança do trabalhador, para mim, pelo menos, é o mais complexo que tem. Ok? Gente, vou abrir mais um minuto para vocês agora, por favor. Bom, pessoal, voltamos aqui.
Barracho, você me fez uma pergunta. A gente fez um webinar semana passada, retrasada, perdão, sobre a medida provisória, né, para a carteira de clientes e nossos prospects também. E essa dúvida veio, e veio bastante ali. Pô, a empresa está fechada, o que eu faço? Bom, Barracho, legalmente, eles têm que atender. Porque a lei não disse que eles não fariam. A lei não deu a condição. E eles são um trabalho essencial. Eles têm que estar abertos de forma obrigatória. Tá? Você vai ter uma discussão muito grande, Guarracho, porque você vai ter que entrar em contato com alguém dessa clínica e expor a sua necessidade, e eles vão ter que te atender. Em não abrindo a clínica, minha humilde sugestão, claro, em não abrindo a clínica e você tendo algum problema, você pode chamar judicialmente para eles terem a responsabilidade subsidiária a essa ação. Porque eles têm um contrato com vocês, com você, com a sua empresa e com todas que estão aqui, evidentemente, que são responsáveis por esse processo. E a lei não disse que não era para ser feito o exame dimensional. A lei disse que os exames dimensionais vão ocorrer, resguardada a questão dos 6 meses, etc., mas a empresa tem que estar atendendo, gente, não tem como. Então, por favor, oficie essa empresa, tá? Entre em contato. Se eles não entrarem em contato, minha sugestão, mande uma carta via R para eles. Eles não vão receber, mas você mandou, dizendo da sua necessidade dos exames dimensionais. Senão, como é que você vai fazer? Você vai ficar exposto a uma ação trabalhista, tá? Então, você tem que provar que você teve uma ação e que essa ação não dependeu de você. Você vai ter que zerar teu risco? Com certeza não, mas com certeza vai atenuar seu risco. Garracho, esse realmente é um problema grande e não é só teu, diga-se de passagem, tá? Rosane, vamos lá. Quando realizo o exame demissional e a rescisão acontece após 3 meses, devo fazer o demissional? Rosângela, existe já um preceito legal dizendo que não tem necessidade, tá? Então, isso é independente da medida provisória, tá? A medida provisória não dá um prazo, mas a lei já te resguarda nesse sentido, que se você tiver um admissional, tá, e demitir ou lhe pedir a conta 3 meses depois, não tem necessidade do exame admissional. Isso não é medida provisória, isso já é lei estabelecida, ok? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Marcelo, tudo bom, Marcelo? Caso eu não consiga renovar, ficarei como não conforme nesses índices, correto? Marcelo, se você se utilizar daquilo que a lei está colocando, da postergação do ASO ali, tá? E está restrito o que está aqui, o que a gente não pode confundir, Marcelo, são 2 situações. Quais são os quesitos que a executiva audita, tá? E quais são os quesitos que a lei determina para você. Tá? E quais são os quesitos, evidentemente, dessa consultoria que eu estou dando para vocês. Essa consultoria resguarda você, ela não tem nada a ver com o nosso processo SG3, a nossa gestão em cima das suas empresas. Tá? Se a norma, a medida provisória falar que tem que ser postergado, nós vamos postergar automaticamente o ASO de todos os colaboradores, ok? Nós já tratamos desse assunto no outro webinar com as empresas, explicando o que nós faríamos. Então, não se preocupe que o quesito não conformidade, você seguindo a medida provisória, ele não vai existir, ok? Mais alguma pergunta? Eu achei que ia ter mais, sério. Porque esse aqui é o tema mais polêmico. Mas ok, gente. No final, eu vou deixar meu e-mail para vocês. E se você tiver mais alguma dúvida com relação à medida provisória, não é com relação ao SG3, não é com relação à auditoria dos seus documentos, é única e exclusivamente sobre medida provisória, por favor, manda um e-mail para mim que eu vou responder pessoalmente para vocês todas as suas dúvidas. Nosso papel é colaborar com vocês também nesse momento de pandemia, ok? Bom, legal. Vamos para o item 7. O direcionamento do trabalhador para a qualificação. Vamos lá, mais uma polêmica, né? A lei fala que você, a medida provisória, perdão, fala que você pode direcionar o seu trabalhador a fazer um EAD, um ensino à distância para renovar os seus cursos. 2 problemas aqui. Imagina que é uma renovação de um certificado de trabalho em altura. Eletricidade, não tem como ser EAD, não tem como ser EAD essa condição. Mesmo que tivesse, a lei te obriga a que você se certifique que todos os quesitos legais para esse curso tenham sido cumpridos. Gente, eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei quais são os quesitos legais que esse curso tem que ter para ele ser validado. Tá? Então, por favor, muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. Porque vão aparecer empresas de má índole fazendo esses cursos para vocês e garantindo que é possível. Tá?
Se faltar qualquer tema dentro desse curso, de obrigação legal, você não vai identificar. E se ele tiver feito de forma não legal, ele perde a sua validade e continua expondo você da mesma maneira. Tá? É bem complicado isso. Eu acho que nós, como empresários e como empresa, como RH, não temos essa competência de conhecer se aquele curso atende todas as exigências legais, ok? Vou abrir aqui mais uma vez para vocês sobre esse tema, 1 minuto. Tá. Olá, pessoal, voltamos aqui. Simone Abreu, tudo bem, Simone Abreu? Bom, Simone, você pergunta aqui, né? Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho que fugiu a minha tela. Tá aqui. No caso, o EAD, ensino à distância, é recomendado para administrativo? Simone, para qualquer colaborador que você tenha que demande formação, certificação ou qualificação, sem exceção, ok? Luanda, sim, Luanda, você tem razão, ele foi revogado, né, pela 936. Tirar o salário não ter uma ação mais específica. Na verdade, a medida provisória se perdeu aqui um pouquinho e ela misturou layoff. Lembrar que layoff é uma coisa bem antiga que já existia, né, em que você suspende, o governo paga um benefício e tem a questão da qualificação obrigatória ali. Então, ela deu uma misturadinha aqui. Foi revogado, com toda certeza, pela 936, e aqui eles estão falando de layoff, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Leandro, atentar que esses cursos contemplam parte prática. Se não ocorrer e o funcionário sofrer acidente, alega desconhecer como deveria ser feito na íntegra. Perfeito, Leandro. Muito bem colocado por você. Era exatamente isso que eu estava falando. Tá? Se você tem que ter presencial, a lei te obriga, então o quesito não foi atendido. Se o quesito não foi atendido, ele não tem validade. A mesma coisa, vou fazer um trabalho em altura, vou pegar o notebook e subir no telhado. Pode ser isso, né? Concordo plenamente. Leandro, muito bem colocado. Obrigado pela sua ajuda. Mais alguma pergunta? Tiago? Não. Legal. Gente, vamos lá? Próximo item. O diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço, né? O FGTS ali. Bom, a lei permitiu que você pegue os meses de março, abril e maio, não recolha nesse momento, e parcele ele em 6 vezes a partir de 7 de julho de 2020. Tá? Bom, você tem que aderir a esse programa, a essa postergação de pagamento. Nós mandamos para vocês, semana passada, um e-mail por dia. E esses e-mails tratavam de todos os pontos da medida provisória. A gente mandou mais de 30 mil e-mails para toda a nossa carteira de empresas auditadas. Tá? E um dos quesitos muito forte que eu pedi para o RH fazer, e o fez com a sua competência de sempre, foi fazer muito bem explicado essa condição para vocês. Tá? Vocês têm que aderir ao programa, vocês podem aderir ao programa, colocar o código. Qual é o código, Tiago, por favor? Ele só está olhando para nós ali o código, gente. Já vou dar a dica para vocês aqui. Se vocês não fizeram ainda, ou se o contador não fez, você pode fazer nessa condição. Você tem que colocar no recolhimento, né, quando você fechar a tua folha de garantia, a modalidade 1, tá? Que consta da confissão de débito. Você, teoricamente, não está devendo naquele momento e vai parcelar a partir de 6 vezes, a partir do dia 7 de julho de 2020, dentro da sua necessidade. Se você não fizer essa adesão, você vai estar em débito com fundo de garantia, gente. Aí você vai estar não conforme dentro dos processos de auditagem que vocês bem conhecem, tá? Então, faça essa adesão 1.
Continue mandando para a empresa que administra, que audita suas empresas, tá? a RE com todos os colaboradores alocados. Se houver uma rescisão, você recolhe, a exemplo, você não está recolhendo o fundo de garantia de 10 empregados. Se um dele for demitido ou pedir a conta, você tem que recolher o fundo de garantia dele sem juro e sem multa. Você recolhe nessa condição, paga a multa, fundo de garantia normal, porém, os demais 9 colaboradores continuam automaticamente no parcelamento. Não se preocupe com relação a isso, ok? Gente, eu vou abrir aqui, mais uma vez para vocês, 1 minuto. Que no e-book eu coloquei o modelo. Legal. Olá, pessoal. Vamos voltar aqui. Deixa eu perguntar. Soraya, sim, modalidade 1. Só, pessoal, reforçando para vocês aqui, tá? Quando você tem a rescisão, o envio da modalidade é branca e os demais colaboradores, aqueles 9 que eu brinquei no começo com vocês ali, eles têm que ser reenviados com modalidade 9, ok? Não esqueçam, rescisão com modalidade branca e os demais que permaneceram no parcelamento têm que ser reenviados com modalidade 9, não esqueçam disso, legal? Guarracho, como nossa contabilidade é externa, quem faz essa adesão é o nosso contador, correto? Correto, é ele que faz sim, com certeza, Guarracho. Tem como verificar se foi feita? Pede para ele mandar o recibo da competência março para você, com adesão ao parcelamento, modalidade 1. Só pedir para ele. Ele mandou, modalidade 1, perfeito. Se ele não mandou, infelizmente você perdeu o prazo, Guarracho, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem aqui. Maria Elisa, tudo bom, Maria Elisa? Pergunta dela. Pode optar de abril em diante, visto que março já foi pago? Pode? Pode sim, com certeza. Se você já pagou, bacana que você pagou, mas pode fazer essa opção a partir da competência agora de abril. Ok? Respondido? Mais alguma? Tem mais 3 perguntas? Tem mais 3 perguntas aqui, pessoal. O Thiago está me passando aqui, já vamos responder. Tá. Pessoal, eles têm perguntado aqui, tem uma pergunta, perguntando da emissão da guia, né, desse pagamento, quando você começar a pagar lá em 7 de julho. Né? A Caixa ainda não disponibilizou isso para nós não temos essa informação. Se for encaminhado na modalidade branca, tem que retificar. Perdão, só um minutinho aqui. Marcelo, tem uma pergunta sua aqui, nesse FIP enganada, né, enviada a modalidade branca, tem como retificar? Sim, você pode retificar sim. Se você errou, você pode fazer retificação sem problema nenhum e sem penalização nenhuma para você, ok? A guia ainda não foi disponibilizada, tem mais alguma pergunta? Ok? Pessoal, então acho que o FGTS, deixa eu ver aqui. Sim. O vencimento do fundo de garantia não foi alterado, tá? É 7 de maio, tá bom?
Assim que a gente tiver a questão de como vai ser recolhido esse parcelamento, gente, a gente vai entrar em contato com vocês. A gente vai disparar um e-mail para vocês informando nessa condição. Fiquem bem tranquilos. Gente, eu passei aqui por todos os tópicos da medida provisória. Vocês querem que eu fale um pouquinho para vocês sobre suspensão de contrato? Não sei se é o caso de vocês ali. Eu acho que o ponto mais polêmico que nós temos na questão da suspensão de contrato é a chancela sindical, né? Gente, assim, nós temos empresas do Brasil inteiro, tá? O que está acontecendo com relação a isso? Você sabe que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, então tiraram uma fonte importante de renda dos sindicatos, né? Tem muito sindicato, não vou citar o nome evidentemente, que já tem uma tabela de cobrança de acordo, tá? Se você mandar um acordo, 2 acordos, porque eles vão ser individuais, a maioria deles, né? Eles vão cobrar de vocês essa condição, tá? A lei obriga, a lei não, né? O senhor Lewandowski, né, contrariando o senhor Marco Aurélio, que falava que não precisava, o Lewandowski falou que precisava, que você tem que mandar, fazer o acordo e mandar para o sindicato. Ele tem 10 dias para retornar para você, se vai ser feita, se vai aceitar, se vai ser feita a assembleia, o que ele vai fazer com isso? Então, assim, isso pode ser que demore para você, gente, sei lá, 20 dias. Você pode esperar 20 dias, Ari? O que alguns sindicatos, e assim, a lei fala, né, que ele, se não se manifestar em 10 dias, o acordo passa a valer para todos os efeitos. O que alguns sindicatos estão fazendo nesse momento? Eles estão colocando uma resposta automática no e-mail. A hora que você manda esse acordo, essa solicitação, automaticamente vem uma resposta. E essa resposta já se entende como ok do sindicato para que você faça a assembleia ou esse acordo com o sindicato, infelizmente, pagando. Qual é a nossa orientação? Não mande e-mail, não mande e-mail. Faça uma carta comunicando ao sindicato e mudando e anexando o modelo do acordo que vocês estão fazendo com o seu trabalhador. E mandem por AR. Pronto. A maioria dos sindicatos vai estar fechada. E você tem uma prova evidente que você fez a comunicação e eles não retornaram. Evitem passar por e-mail, ok? Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Luanda bem ativa, né? Para informações, meu nome é Luanda, sou do escritório Santelo, Cisca e Galete, não havia me apresentado, desculpe. Imagine, seja muito bem-vinda. Meu nome é Márcio Pereira de Barro, eu sou diretor-presidente do Grupo Executiva. Prazer em conhecê-la. Esse webinar está sendo de grande valia. Puxa, que bom, parabéns pela iniciativa. Desculpe voltar na questão do PPRA, é que realmente... Perdão. Ih, não está andando aqui. Que realmente é uma questão mais complexa e as exigências sobre eles são grandes. Precisamos sempre mencionar o nome do tomador, mesmo sendo empregado terceirizado. No caso do vencimento, esperamos que já estejamos trabalhando de forma presencial, porém, no momento, é a cada caso. A auditoria avaliar não deixará não conforme mesmo nessa fase. É mais ou menos assim. É obrigado a ter o tomador, porque a norma regulamentadora te obriga que a medição seja realizada no local da prestação de serviço, senão não tem validade alguma. Tá? Então, ele é obrigado, ele tem que ser feito com toda certeza, tá? No local da prestação. Então, você ter o nome do tomador é uma obrigação legal, não é uma exigência nossa ou do seu tomador, uma obrigação da norma regulamentadora, ok? E para nós, num processo de auditoria, infelizmente, ele vai ficar como não conforme, querida, porque a lei não postergou o vencimento. Tá? Salvo o tomador assumir essa responsabilidade. Nós, como prestadores, assim como vocês, não podemos assumir essa responsabilidade. Nós seguimos a lei tal qual ela está escrita, né? Usar um pouquinho do meu latim, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Tá? Infelizmente, vai estar como não conforme. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Rolo service aqui. Poderia explanar um pouco mais sobre afastamento e redução salarial? Já falo para você. Luanda, essa questão do sindicato também é complexa, porque muitos sequer respondem, não estão trabalhando, principalmente estão sobrecarregados. Luanda, se não responder para você, não tem problema nenhum, querida. Tá? Você tem a obrigação de comunicar. Se eles não responderem, você pode entender como seu acordo válido perante a medida provisória. A lei é muito clara. Em não ocorrendo o manifesto do sindicato, tá? O teu acordo passa a ser legal, sem problema nenhum. Tiago, seria interessante explicar as vantagens e desvantagens da suspensão e redução de jornada.
Gabriele, perdão, é Gabrile? Da Roca? É que está Gabrile aqui. Desculpa, então é Gabrile. Vantagem, vamos dizer assim, entre você demitir o seu colaborador e garantir que ele tenha uma remuneração da sua parte de 25% do seu salário dele, e que o governo complementa a diferença até o teto de 1.045, que é o salário mínimo, claro que você vai usar a redução. Tá? Essa seria a vantagem. Desvantagem, a desvantagem, Gabrile, me perdoe se eu não falei seu nome, Gabriele, é Gabriel, desculpa, aqui inverteu aqui. Então, por favor, Gabriel, me perdoe. Está aqui Gabrile, mas é Gabriel. Desvantagem da suspensão e redução me diz que a sua empresa financeiramente não está bem, está perdendo o contrato. Essa é a desvantagem que você tem. Na verdade, a suspensão e redução é uma ferramenta que a lei permitiu, em que para você não deixa o empregado totalmente desamparado, sem vínculo, né? Ele vai ter um vínculo com você, continua tendo, ativo o vínculo dele. Você pode reduzir a remuneração e reduzir a jornada, e o governo complementa o resto. Essa é a vantagem maior que você tem nesse item. Luanda, perfeito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Qual que é aquela pergunta que eu não respondi? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui do Leandro. Leandro, perdão, eu passei ali e não vi, querido. Vamos receber um resumo dos tópicos que estão muito bem apresentados? Obrigado. E podemos usar como um guia rápido de consulta? Leandro, nós mandamos para vocês a semana passada, se você não recebeu, me avisa aqui, que eu faço disparar, nós mandamos um e-mail por dia para vocês, por tópico de cada item da medida provisória. Tá? Então, você recebeu sim. Dá uma olhadinha lá, se você não recebeu, você me avisa. E repetindo a todos que estão aqui, nós estamos com 52 pessoas ativas aqui no momento, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à medida provisória, vocês podem mandar um e-mail para mim. Eu estou assumindo um compromisso pessoal de responder esse e-mail para você. Vou falar agora aqui meu e-mail. É marcio@executiva.com.br. Vou repetir para vocês. marcio@executiva.com.br. Sintam-se muito à vontade para fazer as perguntas e os questionamentos, e vou atender vocês com o maior prazer, com toda certeza. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum. Falando um pouco mais, Holo Service, não tem o seu nome aqui de quem tá conversando com a gente, peço desculpas. E a pergunta é, poderia explicar um pouco mais sobre afastamento e redução salarial? Acho que afastamento você se refere à suspensão de contrato, né, do seu colaborador. Gente, era um pouquinho mais complexo, porque vai ver alguns códigos. Eu vou te pedir uma gentileza, então, Holo Service, né? Eu vou criar um material sobre o afastamento, ele bem detalhado, eu digo assim que é uma cartilha, né? Que ele seja de fácil consulta e seja rápido a consulta para vocês. Eu vou preparar esse material hoje para vocês, e meu comprometo é que, no máximo, eu distribuo esse material amanhã para todo mundo, sem exceção. Eu não vou entrar no detalhe agora de afastamento e suspensão, porque ele é um pouco mais complexo, tem diversas informações e variantes dentro do processo. Então, eu vou tabular para vocês, de maneira que seja mais simplista vocês olharem para isso. Então, no máximo, amanhã vai estar pronto para vocês, ok? Tem mais mensagens aqui. Perfeito. Isso, né? Márcio. Luanda, eu acabei de explicar ali nessa questão da 936 que eu vou fazer um material para vocês, tá? Vou fazer um material bem explicadinho e bem detalhado, porque é uma conversa extensa e ela tende a ser um pouquinho chata, né? E ainda ficar em dúvidas. Então, eu prefiro pegar isso, tá? E vou trabalhar esse material de uma forma bem didática para vocês e vou disparar no máximo até amanhã. Promessa minha, tá bom? Legal. Obrigado, Luanda. Maria Elisa. Obrigado, Maria Elisa. Muito gentil o seu elogio. Não pode ter acento no meu nome no e-mail, tá, gente? Senão não vai, tá? É Márcio sem acento. Por favor, me cadastre para receber seus e-mails. Tiago, por favor. Tá? Já vou passar aqui. É adriano.guarracho@tecnopress.com.br. Ok? Já está anotado aqui, então, Adriano. Vou mandar para você. Gente, mais alguém não recebeu? Avisem aqui, por favor. Tá bom?
Luanda, perfeito, ela é mais completa mesmo. Obrigado, Luanda. Guarracho. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado, muito esclarecedor. Obrigado, Guarracho, que bom. A Luanda, excelente. Vou passar aqui. Da Luanda é lcalabrese, arroba scadvogados.com.br. Luanda, está cadastrado aqui, querida, também. Fica tranquila, tá? Mais alguém? Gente, mais alguém não ficou cadastrado no nossa relação de e-mails, que queiram receber o nosso material? Tá? Aqueles que não receberam, a Soraya aqui também, soraya.dp@campuscontábeis.com.br. Ok, Thiago? Thiago tá fera aqui, tá anotando tudo. Tá? Legal. A gente vai mandar para vocês que estão... Tem mais um aqui, Leandro. rh@andaime.com.br. Bacana. Gente, se mais alguém não recebeu, manda para o meu e-mail também, tá? O marcio@executiva.com.br, Márcio, sem acento. Ok? Mais alguém? Opa, tem uma mão levantada aqui, Alan. Atendentes. Patrícia levantou a mão, mas acho que não fez pergunta, né? Dá uma olhadinha aí no Q&A, Márcio, se tem alguma pergunta dela, eu acho que não. Tem mais um. Tem não, né? Patrícia, você levantou a mão, querida, mas não tem nenhuma pergunta sua. Tá, tem mais um e-mail aqui, que é o financeiro.gsw@gsw.com.br. Gabriel Roca Engenharia. Ok? Tá no Q&A. Estão anotando? Tem o Igor Tanis, @grupobrasanitas.com.br. Ok? Luanda, se pergunta aqui do 944, né, que complementa a 936, também ela vai ser matéria de explanação para todos, tá? A gente vai colocar no e-mail já, e faz parte, é automático ali também, né? Nós vamos fazer e mandar para você também, ok? E-mail da Holo Service, RH01, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Tá bacana, tô bem animado com esse webinar, acho que eu vou fazer mais, viu? O que vocês acham? A gente podia combinar aí, vocês colocarem um assunto que é de dúvida de vocês, a gente desenvolve o material e marca um webinar para vocês. Né? Eu acho que vai ser bem bacana, porque eu estou vendo aqui a interação de vocês, está muito legal mesmo. Confesso que foi o melhor webinar que eu fiz até agora pela participação. Está sendo muito bacana. Puxa, estou muito contente em poder ajudar vocês, sério mesmo, e faço de coração com o maior prazer ali. Então, vocês têm meu e-mail, eu vou pedir que durante a semana vocês me mandem sugestões do que vocês têm com relação à legislação. Deixa eu ver aqui, Ariete. Com relação às empresas que trabalham com agregados, somos transportadores. Gostaria que pudesse falar alguma coisa para sobre o que trabalham com agregados. Ariete, vou te pedir uma gentileza, querida. Qual é o teu conceito de agregado? O que você quer dizer com isso exatamente? Você pode me explicar, por gentileza? Valéria perguntando ali, sobre home office, temos que verificar em loco a questão da ergonomia? Boa pergunta, Valéria.
Eu tinha respondido um pouquinho lá na frente, né, no início do nosso webinar aqui, consultiva, né, nossa consulta online, vamos colocar assim, que nesse momento não. Você não precisa se preocupar. Se o home office você colocar pós-pandemia, aí sim, você tem que mandar o teu técnico de segurança na casa do colaborador, ver a questão de ergonomia, de iluminação, de clima, você tem que ver se ele não tiver internet, você tem que fornecer a internet, tem uma série de exigências que a lei contempla. Nesse momento, Valéria, as exigências estão isentas, ok? Então, ele pode trabalhar em casa normalmente. Que bom, Ariete, que bom. Ariete me responde, empregados TAC. Ariete, desculpa, querida, mas realmente eu não estou entendendo. Agregados TAC. Para nós temos aquele pessoal que são os residentes, né? Estou me mostrando uma matéria aqui. Tá. Eu estou vendo aqui. No TAC agregado, aquele que coloca o veículo de sua propriedade ou de sua posse a ser dirigido pelo próprio preposto, seu a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. Legal. Então, agora já entendi aqui. Perdão, tá? Deixa eu voltar aqui a tua pergunta. Cadê a pergunta? Transportador autônomo de carga. Agora sim. Obrigado, Ariete. Obrigado por me ajudar, querida. A gente não conhece esse tema, a gente trabalha com residentes, spot, etc. É só semântica, na verdade, ali. Bom, o transportador autônomo de carga, ele não está sujeito a uma série de situações, porque, como o tema já diz, ele é autônomo, ele não pode ter subordinação e ele não pode seguir regras de empresa, senão ele deixa de ser autônomo, tá? Então, mais ou menos assim, você tem uma carga emergencial, você pega um autônomo, tá? Coloca ele trabalhar para você para transportar a carga. Então, não, nada do que a gente falou aqui, tá? Se aplica à questão desse autônomo dentro da medida provisória, porque ela trata exclusivamente dos seletistas, né? Aqueles que têm vínculo conforme o Decreto-Lei 5.453 de 1942, ok? Tanis, tudo bem, Tanis? Igor Tanis. Quanto à assinatura dos cartões de ponto, como podemos proceder? Nesse momento, não tem o que fazer, porque você não tem como obter assinatura, né? É impossível. Se está todo mundo em home office, ou com contrato suspenso, ou trabalhando de outra maneira, a não ser que você tenha como coletar isso. Caso contrário, não será cobrada a questão da assinatura de ponto. Porém, Igor, pós-pandemia, as empresas podem pedir que você colete as assinaturas, tá bom? Isabela. Deixa eu ver aqui, só vou responder antes o Leandro aqui, que ele me perguntou. A empresa pode enviar ao colaborador os conceitos de ergonomia e como ele deve tratar seu local de serviço, como mesa, cadeira, iluminação? Perfeito, Leandro. Com certeza pode e deve mandar. Tá? Se ele vai cumprir, é diferente, mas pelo menos no caso do ajustamento de ação, você tem como provar que você orientou ele de forma correta. Parabéns pela sua iniciativa, Leandro, muito boa mesmo. Isabela, bom dia com você, tudo bem? Seria possível explicar novamente a suspensão do fundo de garantia, pois a contabilidade que atende a nossa empresa entende que, em caso de demissão, todo o parcelamento deverá ser quitado, não apenas... Não, Isabela, garanto para você que a lei seria ineficaz, né? Aí não poderia demitir ninguém, não tem lógica. Garanto para você que no parcelamento tem as normativas da Caixa que já saíram, tá? Bem claras. Tiago, você pode disparar. O Tiago vai disparar para todo mundo a normativa da Caixa, tá, Isabela? Então, é mais ou menos assim, querida. Vamos brincar aqui, né? Eu tenho 10 pessoas em parcelamento, ok? Então, eu lancei na modalidade 1. Quando eu demitir um trabalhador, a informação da CEFIP tem que ser modalidade branca. E aí você tem que reenviar para a Caixa Econômica, tá, a CEFIP com a modalidade 9. Que seja, que você está refazendo esse parcelamento. Porque se você mandar a modalidade 1, o sistema da Caixa não sobrepõe, por isso que é a mudança da modalidade. Então, vamos lá novamente. Você tem 10 empregados, você demitiu um empregado. Esse empregado demitido, você informa a CEFIP como modalidade branca, e os demais trabalhadores você reenvia, atenção, reenvia, com a modalidade 9, tá? Com respeito à sua contabilidade, mas a informação deles está incorreta, ok? Espero ter ajudado você. Gente, vamos lá. Mais pergunta. Estou adorando aqui. Está aqui.
Deixa eu ver. Ok, Ariete, já conversamos. Leandro também, Luanda, ok. Pessoal, mais perguntas? Por favor, vamos lá. Nós estamos muito bem com esse webinar, tá? Temos bastante participantes aqui, bastante perguntas. Ok. Tiago, mais alguma pergunta? Não? Pessoal, estamos com 1h17 do nosso webinar, tá? Bacana, bacana. Eu acho que foi bem interessante, tá? Isabela, imagine, que bom que você gostou, querida. Fico contente por você também, tá? Pessoal, acho que eu vou dar por encerrado, então, a nossa consultoria online, tá? Rosana, obrigado. Obrigado pela gentileza e pelo elogio, tá? Quero agradecer a todos, muito, muito mesmo a participação. Gostei muito desse webinar. A participação de vocês foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Me preocupa que são empresas competentes, empresas que se preocupam com o bem-estar do seu colaborador. Isso para nós é muito importante, né? Estarem sempre trabalhando próximo a empresas corretas como vocês. Vou repetir mais uma vez o meu e-mail para vocês, marcio@executiva.com.br, ok? Dúvida que vocês tiverem com relação à medida provisória, nós vamos mandar para você. E nós vamos mandar um resumo bem claro e bem detalhado da 936 e da 944. Tá? Tem mais uma pergunta aqui da Soraya. Vou responder aqui, Soraya. Quanto à suspensão e posterior parcelamento fundo em garantia, a empresa que aderiu à suspensão no mês de março, ela poderá, em abril, não seguir a adesão e se evitar o recolhimento, ficando somente optante em um mês? Soraya, não dá, querida. As medidas da Caixa não prevêem essa condição. Ok? Você aderiu, você aderiu. Eu desconheço, mas, vamos lá. Vamos fazer um questionamento direto à Caixa Econômica para responder para você. Mas nas normativas que a Caixa demandou, não existe a possibilidade. Mas prometo que eu vou pesquisar, Tiago, por favor, anote isso. E se tiver alguma alteração com relação, porque a mudança ocorre dia a dia ultimamente, né? Eu mando para você, tá bom? Legal. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês muito, muito, muito mesmo. Adorei fazer esse webinar. E eu vou propor para a gente ter um webinar, se vocês quiserem mais algum tema importante, mandem para nós e eu vou criar mais um webinar para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Fazer um bate-papo realmente, eu acho que isso é bem bacana, tá? A gente pode colaborar com vocês, se a gente não souber responder, eu vou atrás da pergunta e vou achar a matéria para vocês, vou ajudar naquilo que eu posso. A gente quer que vocês passem por essa pandemia de uma maneira mais tranquila, tá? E que pós-pandemia a gente cresça muito e juntos. Esse é o nosso voto, isso que a gente quer para vocês. Nós queremos que todos os fornecedores dos nossos clientes sejam empresas corretas e que tenham todo o apoio. O papel da executiva, nosso papel social, é ajudar vocês. Nós queremos que vocês saiam da pandemia fortes, fortalecidos e junto com a executiva. Foi um prazer grande, eu vou pedir uma gentileza enorme para vocês. Vão aparecer agora para vocês perguntinhas básicas. Quantas são? 2 perguntinhas básicas. É só para a gente entender como é que foi o webinar para vocês. Se vocês puderem responder, eu agradeço muito. Gente, de coração, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer vocês por terem participado. Para mim foi uma honra muito grande. Pena que não pode ser presencial. Adoraria poder olhar para cada um e cumprimentar cada um nesse exato momento. Um forte abraço, uma excelente semana e que Deus ilumine vocês mais uma vez.